Para fazer essa peça, a gente vai precisar de cores variadas do fio Bella, e a base, você vai precisar de uma cor, né, para a base ali das flores. Eu escolhi esse verde aqui, porque eu acho que vai dar um match bom com todas essas cores, mas você pode escolher outro verde, ou até mesmo outra cor, ou fazer tudo de uma cor só. No final, eu vou falar quantas gramas tem a minha peça, tá? Aí aqui, eu escolhi essas cores aqui para as pétalas, então a gente vai alternar nas cores. Vai precisar de agulha 4 milímetros, fita métrica, tesoura, agulha de tapeceiro e boa vontade. Então, vamos lá crochetar essa blusa linda. É o seguinte, galera, primeiro a gente vai fazer a medição do busto. E para fazer a medição do busto é simples, a gente vai colocar a fita métrica aqui, ó, nessa parte maior, que fica maior do peito, né? E a gente vai medir com uma folga de no mínimo 2 dedos, tá? No mínimo, para dar certinho, pra gente passar a cabeça, tudo, para ficar folgadinho, assim, ficar confortável, né? Mas se você quiser, você pode dar mais folga, nunca menos. Um dedo, no mínimo, assim, no mínimo, porque vai ceder, mas não pode ser assim super justo, tá? Então a gente vai fazer aqui com a folga de 2 dedos ou mais, e daí a gente vai fazer o número de correntinhas correspondente a esse tamanho, a medida que você tirou aqui do busto. Então primeiro você vai fazer essa medição e vai fazer a quantidade de correntinhas correspondente com o número de correntinhas que seja múltiplo de 2, tá? Então, vamos fazer aqui, para o meu caso, eu vou fazer 120 correntinhas. Fiz aqui as 120 correntinhas que eu preciso, e eu poderia fechar aqui o círculo para trabalhar circular, mas essa primeira carreira eu vou fazer de pontos altos, então eu vou subir aqui mais 3 correntinhas, e vou fazer um ponto para cada ponto da base, e depois lá no final eu vou fechar. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero que essa correntinha se torça, tá? Então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, eu vou pular aqui essas 3 correntinhas, e na quarta eu vou começar a fazer os pontos altos. Feitos os 120 pontos altos, aqui no final eu vou encontrar essa ponta com essa outra ponta aqui, ó, e fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, dessa forma aqui como eu tô mostrando, fazendo ponto baixíssimo aqui, ó. Aí depois a gente pega essa pontinha aqui e costura aqui. Aí aqui a gente vai iniciar com 3 correntinhas, ou 2, que vai equivaler ao primeiro ponto alto, pula 2 pontos da base, no terceiro faz um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo ponto. Pula 2 pontos da base, no terceiro faz um ponto alto, vou fazer mais devagarzinho aqui, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo ponto. Daí a gente pula aqui 2 pontos e no terceiro faz um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Pula 2 pontos, no terceiro faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, e assim a gente vai até chegar aqui no início. Chegamos aqui onde a gente iniciou, eu vou fazer um ponto alto, e daí vou fechar aqui nessa terceira correntinha com um ponto baixo, só que eu vou fechar da seguinte maneira. Coloquei a agulha aqui sem fazer nada, né? Daí eu vou puxar aqui para fazer o ponto baixo. Vou ter esses 2 elinhos aqui na agulha, então o que eu vou fazer vai ser colocar a primeira cor que vai ser para a próxima carreira, tá? Eu vou ter que trocar essa cor, mas depois eu vou voltar com a verde, então eu não vou cortar, não vou ficar cortando o verde para não ter que arrematar muito fio depois, né? Eu não sou boba nem nada.
E aí, ó, eu vou botar aqui para dentro desses dois elinhos essa próxima cor. Vou puxar aqui esse fio que vem do novelo, que é o verde. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui dentro. Bem assim. Tá meio estranho porque aqui ainda tá aberto. Mas é isso. Já tá presinho aqui. Então, aqui eu vou subir duas correntinhas. Pode ser uma também. Depende como você faz o ponto alto. Às vezes eu uso duas, às vezes eu uso três. Aqui eu vou usar três. E daí, eu vou direto aqui nesse próximo triângulo e vou fazer 3 pontos altos. Fica assim, ó. Aí, vou direto nesse próximo aqui, ó, o triângulo que eu chamo é esse ponto alto com uma correntinha e um ponto alto. Eu vou dentro dele, nesse espaço de uma correntinha, e faço 3 pontos altos. Agora, eu vou no próximo triângulo e faço 3 pontos altos. E é assim para toda essa carreira. A gente vai fazendo 3 pontos altos dentro de cada triângulozinho. E aí fica assim, uma florzinha. Eu acho muito fofo. Só para constar, esse fio que vem do novelo, como eu não cortei, ele fica aqui, ó, pendurado aqui, ó. Vendo? Ele tá aqui parado, esperando para quando eu for usá-lo novamente aqui, ó, na próxima carreira. E aqui, ó, eu cheguei naquele primeiro ponto que a gente fez sozinho, e aqui eu vou fazer mais 2 pontos, só que nesse segundo aqui, ó, nesse segundo ponto, eu vou fazer ele incompleto. Tirei 2 laçadas, daí agora eu vou voltar com o fio verde, aqui, ó, e vou tirar essas 2 últimas laçadas. Aí, vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto, né, na cabeça dele, com um ponto baixíssimo. E aí, fica assim, essa carreira. Eu já posso cortar esse fio laranjinha, coralzinho, que tá aqui. E aí, já posso também arrematar. Aqui, eu vou dar uma voltadinha aqui, nesse ponto, como se fosse fazer um ponto aqui atrás, ó. Pra fazer um ponto baixo. O certo seria eu ter começado aqui com 2 pontos e terminar aqui com um ponto, tá? Eu fiz um pouquinho diferente, mas você pode fazer com 2 pontos. E aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, tá? Vou aqui direto nesse ponto aqui do meio desses 3 aqui e vou fazer um Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou pular esses 2 pontos e no ponto do meio desse próximo aqui, eu vou fazer o Vzinho, que são um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, assim, a gente sempre pula 2 pontos para fazer o Vzinho, mas você pode se, ao invés de ficar contando ponto, você observar que aqui a gente tem 3 pontos juntos e a gente faz sempre no do meio, que é o segundo, tá? Então, é isso para toda essa carreira, fazer esses Vzinhos. E na realidade, o resto é repetição dessas carreiras aqui. Então, eu vou demonstrar a próxima carreira e depois a gente vai fazendo até chegar no comprimento que a gente precisa. É bem rapidinho fazer esse top, cropped, blusa, vestido, o que você quiser. Mas é super rápido, é bem gostoso de fazer, dá pra fazer assistindo séries, já que ele não precisa ficar contando muita coisa, sabe? É só você observar onde você tá, em que carreira que você tá trabalhando. Cheguei aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, e aí eu vou fazer aqui, ó, no mesmo ponto, um ponto alto. Ficou meio folgado aqui, daí eu volto e faço de novo. Então, vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto do meio. E aí, vou fazer um ponto baixo incompleto aqui, ó, na cabecinha desse primeiro ponto. Vou inserir a agulha,
Fico com 2 elos e aí coloco a próxima cor, que eu vou usar o amarelinho para fechar esse ponto baixo. Daí dou uma puxadinha aqui nesse fio verde, para dar uma puxadinha aqui e ficar apertadinho. Venho nesse mesmo espaço com a linha amarela e vou fazer um ponto baixo, só para prender. E aí ele fica bem aqui no meio desse Vzinho. Faço 2 ou uma correntinha, depende do que você usa para o seu ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. E aí vou ficar com 2. E aí depois eu vou completar aqui com mais um ponto alto e um ponto baixo aqui no início. Vou deixar essa linha verde aqui pendurada e vou seguir o trabalho fazendo em cada espaço de uma correntinha aqui desses Vzinhos, ó, nesses espaços eu vou fazendo os 3 pontos altos. E aí eu faço 3 pontos altos em cada espaço e a gente volta ali no início só para a gente finalizar e depois essa repetição. Cheguei aqui bem no início, então vou fazer aqui um ponto alto, incompleto, porque eu tirei só 2 laçadas, e eu vou voltar com a linha verde aqui. Então, eu vou colocar a linha verde nesses 2 últimos elos e vou fechar com um baixíssimo aqui nesse segundo ponto. Agora sim, eu fechei no ponto certo. E aí, aqui a gente já pode cortar esse fio amarelo e continuar o nosso trabalho com o fio verde, tá? Aqui eu vou colocar o amarelo aqui pro lado avesso, para depois fazer os arremates. E aí, aqui a gente reinicia, né, como a gente fez aqui. Eu achei que 3 correntinhas tá muito, tá demais aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas só. Que equivale ao primeiro ponto alto. Aí, você pode fazer da forma como quiser. A gente vai pular 2 pontos e no terceiro a gente faz o Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ou seja, a gente está repetindo essa carreira aqui. Então, ora a gente vai fazer essa carreira, ora a gente vai fazer essa. Até chegar no comprimento que você precisa. Essa parte aqui é a parte que a gente vai até a cava, assim, ó. Então, a quantidade de carreiras que a gente fizer vai delimitar o comprimento dessa peça. Você vai medir da cava do braço, que é isso aqui, ó, até o tamanho que você quiser. Uma dica é você usar uma blusa que você já tenha para fazer essa medida. Por exemplo, eu estou aqui com essa regatinha, que eu posso tirar ela e fazer essa medida aqui, ó, do comprimento, até essa cava aqui embaixo do braço. Daí aqui eu vou parar, onde a gente vai fazer a divisão da frente e das costas, da cava do braço, e aí a gente vai continuar o trabalho conforme a gente vai ver a seguir. Agora a gente vai para a parte mais legal aqui do top, que é separar as alças. Essa parte é legal porque ela é super rápida de fazer, né? Então, a gente vai super rapidinho. O que você tem que fazer nessa parte é contar a quantidade de florzinhas que a gente tem aqui, ó, que são esses 3 pontos. Vou chamar de florzinha, tá? Então, aqui no meu, eu tenho 40 no total. Então, eu vou dividir essas 40 de uma maneira que eu acho que fique melhor. Aqui, então, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6 florzinhas. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Para cava, eu tô usando, ó, 1, 2, 3, 4 florzinhas. E daí eu já começo a fazer aqui a parte de trás, que é igual. Eu vou pular aqui na parte da frente. Você pode pular a mesma quantidade na frente e nas costas, então você vai ter que dividir bem esses pontos. Mas, conforme as minhas medidas, eu vou pular aqui, ó, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nesse sexto eu já começo. Aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui eu vou fazer. E aí eu já coloco aqui o marcador. Vou colocar na parte de trás também, ó. Que aqui eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, e no quinto eu já vou começar. Então, eu já coloco um marcador aqui, ó. Coloco aqui o marcador. Aí, aqui eu vou fazer a parte de trás. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou
terminar e eu vou ter 1, 2, 3 espacinhos para a parte de trás, diferente da frente que eu vou ter mais espaços. Então, você vai fazer a divisão aí da cava conforme a sua necessidade. A minha necessidade é essa aqui, exatamente essa aqui. Eu vou colocar a linha verde, que é a sequência aqui do ponto que eu tô fazendo. Vou subir uma, duas correntinhas, só duas mesmo. E aí, vou começar a fazer os Vzinhos aqui, ó. Venho aqui, pulo 2 pontos no terceiro, faço o Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto. Pulo 2 pontos e no terceiro eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pulo 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E finalizo aqui onde está o marcador com um ponto alto. E aqui a gente começa a nossa alça. Só que aqui eu terminei esse ponto alto e eu não deveria ter terminado. Então, vamos voltar aqui, porque eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, nesse terceiro ponto, né? E faço ele incompleto. Deixo 2 elos na agulha e já venho com a próxima cor, que no caso é a rosa choque. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. E aí, aqui eu vou subir 2 correntinhas e vou virar o trabalho. Essa linha verde eu vou ter que colocar aqui, ó, para ir conduzindo, porque agora a gente está trabalhando com carreira de vai e volta. E aí, a gente vai fazendo os grupinhos de 3 pontos altos dentro do Vzinho, conduzindo essa linha verde. Como é que faz para conduzir, Camila? Assim, ó, a gente coloca aqui, ó, sem puxar, né? Lembrando de não ficar puxando, porque senão vai repuxar os pontos aqui de baixo. Então, aqui, ó, eu vou deixando ele aqui assim e vou fazendo os pontos aqui, ó, e deixando esse fio por dentro. E aí, eu vou fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, um dentro de cada V. Vou pro próximo Vzinho. Faço 3 pontos altos. Tô no último Vzinho, onde vou fazer 3 pontos altos. Venho aqui nesse primeiro ponto e finalizo com um ponto alto. E posso cortar esse fio. A gente só fica conduzindo o fio verde mesmo. A gente vira o trabalho e aquele fio verde que a gente estava conduzindo, ó, que tá por aqui por dentro, a gente vai colocar aqui pra cima. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto e vai puxar o fio verde, fazer 2 correntinhas e daí pula, vai nesse primeiro ponto aqui, ó, do meio. Tem 1, 2, 3, vai no ponto do meio e faz um Vzinho. Uma correntinha, mais um ponto alto. Aí, pula 2 pontos e vai no ponto do meio aqui do trio e faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Enfim, o mesmo ponto que a gente está trabalhando na peça toda. E a gente vai repetir esse processo por quantas carreiras necessitar, né? Eu vou falar para vocês quantas carreiras que eu necessitei. Deixa eu só terminar esse último Vzinho aqui, depois eu vou continuar o trabalho. Mas aqui no meu, eu fiz 11 carreiras no total, tá? Contando essas 2 carreiras diferentes. Então, eu fiz 11 carreiras para frente e 11 carreiras para as costas. Eu vou fazer 11 carreiras desse lado aqui, depois eu vou fazer 11 carreiras aqui onde eu coloquei o marcador e a gente volta para unir a frente e as costas. Terminei aqui todas as carreiras que eu precisava para frente e tô na carreira das costas, tá? Na última carreira. Porque agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente já vai fazer essa última carreira unindo com a parte de trás. Então, eu vou colocar aqui, ó, o fio verde de volta. Vou fazer 2 correntinhas. Vou pegar a alça de trás aqui nesse primeiro ponto aqui da alça de trás
e vou fazer um ponto baixíssimo nele. Dessa forma aqui, ó. Daí, eu vou voltar aqui desse outro lado e vou fazer aqui nesse segundo ponto aqui desses 3, vou fazer um ponto alto. Volto aqui volto ali do outro lado, nesse triângulo, e faço um ponto baixo. Volto para esse lado de cá e faço um ponto alto. No mesmo ponto, tá? Que é o ponto do meio, completando esse Vzinho. Daí, eu vou na próxima pétala, direto no ponto do meio. E daí, eu vou pular esses 2 pontos, né? Que vai dar bem direto no ponto do meio. E vou fazer um ponto alto. E fecho com um ponto baixo no outro Vzinho do outro lado. Daí, eu vou voltar para essa pétala, para esse mesmo ponto que eu trabalhei, e vou fazer mais um ponto alto. Vou na próxima pétala, no ponto do meio, e faço um ponto alto. Vou no próximo Vzinho do outro lado e faço um ponto baixo no espaço de uma correntinha. E aí, volto nessa pétala que eu já tô trabalhando e faço mais um ponto alto no mesmo ponto. Daí, agora, eu vou pra última pétala, pro ponto do meio. E daí, eu vou fazer um ponto alto, faço um ponto baixo ali no meio desse último triângulo, né, do outro lado, e termino esse triângulo do lado de cá, esse Vzinho. Aí, eu vou fazer um ponto alto nesse último ponto e vou fechar com um baixíssimo no último ponto alto do outro lado. E assim, as nossas alças estão unidas. E aí, a gente nem precisa cortar o fio ali, porque agora a gente vai fazer o acabamento aí na parte do decote, que vai ser o mesmo pra barra e o mesmo pra parte da cava do braço também. Então, a gente vai fazer o mesmo acabamento que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, eu volto com o fio, que eu juntei os ombros, coloco de volta na agulha, e eu vou começar ali pela parte de cima do ombro mesmo. Então, aí, a gente vai fazer uma correntinha e vai fazer um ponto baixo mais outro ponto baixo. Então, a gente faz 2 pontos baixos para cada ponto alto que tá deitado. Que tá deitado é que tá nessa posição aí. Então, a gente vai fazendo os pontos baixos, 2 para cada ponto alto. E vai fazer isso por toda a volta desse decote, no caso, né? Que vai ser também da parte de baixo também, na parte da cava do braço também. Então, a gente sempre faz isso. Nesses pontos que estão assim, normal, em pé, a gente só faz um ponto baixo, tá? Um em cada né? Aí, quando a gente volta aqui para os pontos que estão em pé, a gente volta a fazer 2 pontos baixos em cada espaço. Lembrando de não esconder os fios enquanto faz isso, porque senão o acabamento não vai ficar legal, principalmente se forem outras cores. Se for o verde, tudo bem. Mas outras cores de fio não aproveita para esconder não, tipo esse aqui, ó. Esconder isso aqui não rola, que aparece muito. A gente só deve esconder os fios aonde tem a cor correspondente. Aqui eu cheguei onde eu comecei, e aí eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Você pode ficar só com esse acabamento, mas eu quero fazer algo a mais. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, fazer um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo, e no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, subo 3 correntinhas, e vou vir aqui, ó, na cabecinha do ponto baixo, pegando a alça da cabecinha e uma alça da perninha, e vou puxar e fazer um ponto baixíssimo pra fechar o picôzinho. Vou deixar mais aqui no zoom pra vocês verem como é que faz, quem não sabe ainda, fazer mais devagarzinho. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No terceiro, eu vou fazer esse ponto baixo.
Aí, olha, veja, aqui a gente tem um ponto baixo. O ponto baixo, ele tem essa cabecinha que fica nessa direção e tem essas duas perninhas aqui, ó. Pra fazer o picô, eu vou usar a cabecinha, que é essa que fica assim, e essa perninha do lado de cá. Bem aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na cabecinha, ó, passo a agulha e passo a agulha na perninha. Puxo o fio e passo por dentro aqui desse elo, fechando o picô. Faço mais 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos. E repito esse processo no terceiro ponto, onde eu vou fazer o ponto baixo, as 3 correntinhas, vou na cabecinha e na perninha, puxo e faço o picô. Você pode voltar o vídeo aqui se você tiver com dúvida, mas eu vou fazer isso aqui por toda essa volta e esse mesmo acabamento eu vou fazer na parte das mangas, tá? Vou fazer primeiro uma volta com pontos baixos aqui na manga, ó, na cava da manga. Aqui na cava da manga e depois faço essa outra rodada de pontos baixos com picô. E daí você vai fazer esse mesmo acabamento aqui nas mangas e na barra, e aí a sua blusa estará pronta e vai ficar assim. Eu vou passar as medidas dessa blusa para que vocês tenham uma noção, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Aqui, ó, vou falar para vocês que de largura, nessa parte do busto, eu tenho 88 centímetros. Eu fiz ela na largura com mais ou menos 90 centímetros, tá? Aqui no comprimento do ombro até o comprimento, ela tá com 31 centímetros, bem curtinha. Daqui, do decote até o comprimento, ela tá com 19 centímetros. Então, essas são as medidas para que vocês tenham uma base. Vai ter alguém aí que é do mesmo tamanho que eu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês fizerem e quiserem, podem nos marcar, tanto eu quanto a Fios Pinguim, lá no Instagram. Eu sou Camila Júlia, como está escrito aqui na tela, e a gente tem o Instagram da Fios Pinguim, que é assim como está escrito aqui na tela. Um beijo e até o próximo vídeo!